Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Deus abençoe. Você pode assentar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós nos unirmos, nós que estamos aqui, que somos uma parte da igreja, com aqueles que não puderam estar aqui, que estão nas suas casas, pessoas que estão muitas vezes em situação de risco, pessoas que às vezes estão em isolamento, em quarentena, pessoas que estão com algum sintoma. Então nós vamos agora compartilhar esta live. Então abra aí, clica aí no seu celular, pega o seu celular e você vai lá no Facebook. Esse culto está sendo transmitido por várias páginas do Facebook. Você pode entrar na página IEQ Estreito Floripa, ou na página Jair Mioto, ou na página Pati Jair Mioto, ou na página Jair Mioto, deputado estadual, também está transmitindo, ou você pode entrar nos perfis Jair Mioto 1, 2, 3 e 4. Qualquer um deles, você vai achar o nosso culto e você compartilha no seu Facebook. Quando você compartilha, você pode compartilhar no seu Stories e pode compartilhar também na sua página ou no seu perfil. Todos os seus amigos do Facebook vão poder assistir. Você que está em casa, faça isso também. Compartilhe esta live para alcançarmos mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo assim para que mais pessoas sejam abençoadas. Você já pensou se nós tivermos assim, 50 pessoas que compartilhem no Facebook? Todos os 3, 4, 5 mil amigos que você tem no perfil podem assistir, podem ser alcançados, podem ser salvos pelo Evangelho, podem ser curados pela oração. Então faça isso pelo Facebook. Assim que você encerrar, você pode ir para o YouTube. YouTube não precisa ter rede social nenhuma. Tem pessoas que não têm Facebook. Então você vai no YouTube Jair Mioto, no canal Jair Mioto. Lá você compartilha então para os grupos do WhatsApp. Então lá no canal do YouTube Jair Mioto, você pode compartilhar para os grupos de WhatsApp da sua família, da sua empresa, dos seus amigos. Escreve alguma coisa lá assim, seja abençoado, assista nosso culto de ceia, oração pelos pais. Então você pode compartilhar e assim nós estamos evangelizando, estamos aprendendo a ser uma igreja presencial e uma igreja online também. E eu acho, irmãos, que quando acabar essa pandemia, eu acho que a gente vai continuar sendo essas duas igrejas. Amém, Jesus? Que estamos alcançando muitas pessoas, e quem está conosco no Facebook e também no YouTube, mas principalmente no Facebook, você pode escrever aí o seu pedido de oração. Nós estamos orando no YouTube também, mas no YouTube não é no chat. Você tem que sair um pouquinho e escrever lá nos comentários, daí fica registrado para a gente orar. Põe o nome da pessoa que precisa de oração, nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Amém, Jesus? E já no YouTube também, se você também não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, aperta no sininho, dá um curtir lá e já se inscreva no YouTube, no nosso canal Jair Mioto. Nós temos o canal da igreja também. Amanhã, ou no máximo terça, vai ser publicada a mensagem de hoje também no canal da igreja do YouTube, que é IEQ Estreito Floripa. Se você não se inscreveu, se inscreva lá também. E nós estamos também no Instagram, mas no Instagram não estamos mais transmitindo ao vivo. A gente só vai colocar um pequeno vídeo, um resumo da mensagem. No Instagram Jair Mioto, tem também o Pati.mioto e tem o Lucas Mioto 1 também. E o Lucas está no YouTube também, tem o canal do Lucas Mioto no YouTube. Ok? Amém, Jesus? Agora olha só, queridos, presta atenção. Por que estamos reunidos aqui hoje? Porque nesse tempo de pandemia, nós estamos aqui orando, clamando, buscando a Deus, orando pelas pessoas. Um dos motivos é porque somos igreja. E eu quero, nessa noite, meditar com você sobre 8 revelações na Bíblia Sagrada
da identidade da igreja de Cristo. 8 situações, 8 colocações da palavra de Deus, dentre tantas outras, que mostram, que revelam a identidade da igreja de Cristo. Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus, aí da igreja que vai morar no céu? Então você vai entender isso nesta palavra. Então abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, ou clique aí no seu celular, você que pode, você que está na sua casa. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Quem está em casa, prepare já o seu suco de uva, o seu pão, para nós participarmos juntos. Mas vamos entender quais são essas revelações, esses aspectos da identidade da igreja do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz assim: portanto, Paulo fala, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra de esquina, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, Jesus? Queridos, então o primeiro aspecto da igreja de Cristo, a primeira revelação da identidade da igreja de Cristo aqui nesse texto é que nós somos povo de Deus, nós somos nação santa, nação de Deus. E isso é algo que às vezes nós falando parece algo tão simples, mas é algo sobrenatural. O primeiro aspecto da igreja é que nós somos a nação do Senhor, nós somos o povo de Deus. Veja que lá no Antigo Testamento, a nação, o povo de Deus era a nação de Israel. Israel era o povo de Deus, era a nação do Senhor. Agora, no Novo Testamento, a partir de Cristo, a partir da dispensação da graça, nós fomos enxertados. Nós agora, a igreja é o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel do Senhor. Depois que Jesus voltar, Deus volta a tratar com Israel. Nesse meio tempo, abriu-se o espaço para o período das nações, dos gentios, da graça. Então nós hoje somos o povo de Deus, nós somos a nação de Cristo, e isso não é qualquer coisa, irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, nós não éramos nação santa, nós estávamos nas trevas, não tínhamos enxergado, não tínhamos sido alcançados, mas em Cristo nós nos tornamos o povo de Deus, a nação do Senhor. Quem é do povo de Deus aí? Quem é da nação de Deus? Nação do Senhor. Eu estou falando para você sobre identidade, sobre quem você é. Nós somos povo de Deus, nação escolhida. Então, para isso, como nação, como povo, nós somos então aqueles que devemos assimilar o caráter do reino, a palavra do reino, receber as promessas, estar aliançados, ser testemunhas vivas da salvação em Cristo, do amor de Pai. Então, através da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos este povo, e isso envolve compromisso. Ser nação, povo de Deus, envolve um grande compromisso com o reino, com a constituição do reino de Deus, com a cidadania, com o sistema de governo do reino de Deus. Com esta aliança, é assumir a nossa responsabilidade, a nossa cidadania. Você tem dupla cidadania.
Tanta gente que quer ir para os Estados Unidos para ter dupla cidadania, quer ir para a Itália, quer ir para o Japão, quer ir para a Europa. Você tem dupla cidadania, querido. Você é cidadão do Brasil, mas você é cidadão do céu. Você é povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, é a nação de Cristo. De sorte que, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis o mundo com Deus. Então nós somos os representantes deste reino, os representantes deste povo, desta nação. Nós somos nação de Cristo, nós somos povo de Deus. Então isso é um grande privilégio, em manifestar o reino de Deus, em entender o que é a constituição, o que é a regra deste reino. Amém, Jesus? Então nós somos esta nação. Segunda revelação, nós somos a família de Deus, a família da fé. Olha que coisa tremenda, você faz parte de uma nação, você faz parte de um povo, você faz parte de um país celestial, mas você também faz parte de uma família. Sabia que você também tem duas famílias? Você tem a sua família carnal, a sua família hereditária, mas você tem também a sua família da fé, a sua família que é a família de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então a Jesus seus irmãos e sua mãe. Jesus tinha irmãos, 7 irmãos, tinha sua mãe Maria, seu pai José. Jesus tinha uma família. Quando Jesus estava pregando, olha só, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor de Jesus, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Você tem uma família, a família da fé. Você é a família de Deus, família de Cristo, você é filho de Deus. Então por isso nós podemos entender que nós não somos mais alguém solitário neste mundo. Você não é alguém que está sozinho ou vivendo de maneira egoísta. Não, nós somos uma comunidade, nós somos uma coletividade. E veja, meus queridos, que o cristianismo é relacional. Você pode ver imagens de outros deuses com letra minúscula por aí: Buda sozinho, Confúcio, o Shiva, uma criatura, todos sozinhos. Quando você vê Jesus Cristo, você vê ele assentado à mesa com 12, você vê ele no sermão da montanha com milhares, você vê ele cercado por multidões, porque o cristianismo é diferente de todas as outras coisas, ele é relacional. Nós somos uma família, nós somos da família de fé. Deus ama gente, Deus ama pessoas, e você é parte desta família de Deus, desta família da fé. Isso implica em sabermos que temos um relacionamento com Deus como nosso Pai, e devemos estar com Ele com confiança, com amor, com obediência, com honra, mas também temos um relacionamento com nossos irmãos. Não sou mais eu sozinho, eu tenho a minha família, mas a minha segunda família é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que conviver então com meus irmãos com amor e misericórdia, com união, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas também em unidade, quando Jesus diz em João 17, que nós devemos ser um. Então olha para quem está perto, quem está longe, fala assim: devemos estar unidos e ser um, porque somos a família de Deus. Então nós temos duas famílias aqui, e veja, por ser família de Deus, não quer dizer que não tem problemas, que não tem lutas, não tem dificuldades. Eu lembro sempre da Arca de Noé. A Arca de Noé, quem estava dentro da arca, durante todo aquele período que eles ficaram lá, veja todos os animais,
devia ter um mau cheiro, devia todo dia ter que limpar cocô dos animais, todo mundo ali trancado, tinha um cheiro, tinha uma dificuldade ali às vezes de convivência, não era fácil, isolados ali, mas o cheiro lá fora era muito pior, era o cheiro de morte, era o cheiro de perdição. Então às vezes estarmos na igreja, na arca, no barco com Jesus, tem lutas. Às vezes os irmãos nos decepcionam porque são falhos, são imperfeitos, mas é muito melhor estar na igreja, estar com Cristo, do que estar nas mãos do inimigo. Nós temos uma família, então nós precisamos aprender isso. E para sermos uma família, nós temos que congregar, nós temos que estar juntos na igreja, na casa de Deus. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então nós devemos estar juntos, congregando. Não podemos na igreja ser um forasteiro, um turista que vem de vez em quando, alguém que está de passagem, que não cria raízes. Não podemos ser ovelha desgarrada, mas devemos permanecer na casa do Senhor, porque somos família de Deus. Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então irmãos, é algo da nossa prioridade estarmos. Veja, Jesus estava no templo, ministrava no templo. Lá em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus escreve cartas às 7 igrejas da Ásia. Então é importante estarmos juntos como família. Então fala para quem está perto de você: somos família da fé. Você não tem só a sua família, você tem mais de uma família aqui, que é a igreja, os irmãos, a família da fé. Terceira revelação da identidade da igreja: a igreja é o corpo de Cristo. Olha a comparação: Cristo é a cabeça e nós os membros. Colossenses 1:18 e 24 diz assim: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Olha a referência à igreja. E que me perdoem os desigrejados que estão por aí, ou os que falam que não precisa ter igreja, não precisa congregar, não precisa comungar, não precisa participar da ceia. Claro, não estou falando dos que estão por causa de restrições da pandemia, mas outros que defendem essas teorias. Eu digo para você, não é bíblico, eu estou lendo aqui na Bíblia. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então olha só, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Colossenses 1:24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios 4:15 e 16: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo, é Jesus. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, como membro do corpo de Cristo, eu tenho uma função. Eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que operacionalizar, eu tenho que frutificar. Romanos 12:4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então cada um de nós tem uma função, um propósito no corpo de Cristo. Querido, então descubra o que Deus tem para você, o propósito de Deus. Produza, trabalhe, frutifica, faz a sua parte no corpo de Cristo, porque você faz parte de algo muito maior. Você é o corpo do Senhor Jesus, é a igreja, é você. A igreja, pastor, são as 4 paredes? Não, aqui é o templo, é o local que nos reunimos. A igreja somos nós. Quem é a igreja? Diga eu. Nós somos a igreja. Quarta revelação: a igreja é a construção do Senhor, como nós lemos ali em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como a pedra principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um palácio santo no Senhor. Então, querido, fala para quem está perto, quem está longe, você que está em casa, fala assim: estou em construção.
Fala assim, ó, tenha paciência comigo, porque eu estou em obras. Está dizendo o texto, ó, o edifício é ajustado e vai crescendo até se tornar um palácio, um santuário santo ao Senhor. Então a conversão é um processo. Cada dia nós estamos sendo transformados. É igual quando você vê uma obra realizada pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, não tem aquela plaquinha assim, ó, desculpe-nos pelo transtorno, estamos em obras, não tem? Então quando alguém for falar alguma coisa de você, diga assim, ó, eu estou no processo, irmão, eu ainda estou sendo transformado. Diga, tenha calma comigo, porque eu estou em obras. Nós estamos, irmãos, e olha, deixa eu falar para você, a vida toda a gente está em obras, é ou não é verdade? Você pode estar com 70, 80 anos, sempre tem algo que Deus quer acrescentar, sempre tem algo que Deus quer fazer na nossa vida. Então fala de novo comigo assim, estamos em obras, porque nós somos obra do Senhor, nós somos a construção do Senhor. Então Deus está construindo o seu templo, Deus está fazendo a sua obra, Deus está trabalhando em nós. 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então a pedra que sustenta tudo é Jesus que sustenta cada um de nós, é Ele que vai nos aperfeiçoando, nos dando suporte, é Ele que vai nos transformando. Por isso é uma comunidade, por isso estamos em construção, é um tijolo ao lado do outro, cada um fazendo a sua parte, cada um sendo moldado, transformado como um vaso na mão do oleiro, sendo mentoreado, cada um fazendo a sua parte, mas somos construção do Senhor. Quinto aspecto da identidade da igreja. A igreja então, ela é a nação de Deus, ela é a família de Deus. A igreja então, ela é a construção de Deus, mas ela é também o templo do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é a igreja, irmãos. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Olha 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e o 16, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Olha o versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, aqui há uma revelação que talvez você não tenha percebido na Bíblia. Há um texto, se você folhear mais umas páginas aí, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deixa eu explicar para você, esses dois versículos não são a mesma coisa. Olha o mistério aí. Aqui no capítulo 6, versículo 19, está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está dizendo para fugir da prostituição, para fugir do pecado, das coisas erradas, para santificar a nossa vida. Então o nosso corpo é o templo do Espírito, amém, Jesus? Mas aqui no capítulo 3, ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre lavoura, sobre edifício, ele está falando sobre a coletividade. Olha o texto, ele diz no plural: vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Aqui ele está falando da igreja, a habitação do Espírito Santo é na igreja, o Espírito de Deus está na igreja, o Espírito de Deus se move na igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a... Você está pegando a revelação? Quem está pegando? São duas coisas diferentes. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, sim, amém, mas o Espírito Santo habita no meu corpo, em mim, através do poder de Deus, mas ele habita na igreja. A revelação é na igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz aqui: vós sois, é no plural, porque não é só um, somos todos nós, é a junção de todos nós. O Espírito de Deus habita na igreja, ele se move através da igreja, ele está na igreja. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Oh, glória a Deus! Então, veja só, ele está construindo um palácio, um templo, ele está nos preparando. Então, como templo do Espírito, a igreja, a
atua na terra, através dos dons, através do fruto. Por isso não devemos ser sozinhos, mas somos um grupo, somos a coletividade, somos todos juntos, somos nós. Então assim é, e devemos viver nesse fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, fidelidade. Mas também, irmãos, deixa eu compartilhar algo para vocês aqui. Muitas pessoas têm falado da volta de Jesus, amém? Você tem ouvido? Nesses tempos, muita gente falando da volta de Cristo e tal, que vai ser assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo, ele escreveu 1 Tessalonicenses, capítulo 4 principalmente, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta. Ele fala do arrebatamento da igreja, e quando Paulo falou isso, a igreja primitiva ficou todo mundo em polvorosa. Se você for ler lá em Atos, inclusive, quando eles vendiam tudo e dividiam, porque eles estavam na iminência da volta de Jesus, eles achavam que Jesus estava para voltar ali nos próximos dias. E quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, esse pessoal ficou mais ainda empolgado, né, irmão? Já pensou? Todo mundo é agora, né? Mas quando Paulo percebeu que estava havendo um certo exagero, ele escreveu 2 Tessalonicenses. Então, se você observar 2 Tessalonicenses, eu vou ler para você, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele diz assim, capítulo 2, 2 Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Quem entendeu o que ele falou? Não se assuste com a carta que eu falei, não se perturbe, como se o dia do Senhor fosse agora. Isso que Paulo está escrevendo aí, pode olhar aí na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz, então, como fosse agora, ele diz, ninguém, o próximo versículo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que este se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente um há que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, com todo engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus volta, primeiro vai ser o tempo da apostasia. O que é apostasia? É o evangelho liberal, é o evangelho do pode tudo, está tudo liberado, pode fazer o que quiser, pode conjecturar as coisas, não tem mais pecado, não tem mais nada. E eu pergunto, o mundo não está indo para isso? Não está caminhando para isso? Nós não estamos já vivendo um tempo da apostasia? Só falta a apostasia se tornar mais abrangente. Mas hoje tem até a igreja do Satanás aí, não tem? Então olha só, o tempo da apostasia está vindo, mas ainda não foi revelado esse iníquo, é um homem. Quem é esse? Esse é o anticristo. Paulo não chama ele de anticristo, mas esse é o anticristo. Ele não foi revelado ainda. Mas olha, por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou dizendo que a igreja é o templo do Espírito Santo. Sabe por que ele não se manifestou ainda? Diz o texto, 2 vezes fala o texto, ele diz assim, que vós sabeis o que o detém, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é? Quem é que ainda peleja e luta e ora e busca e age para que o anticristo não domine, não venha se manifestar? Quem? A igreja é o templo do Espírito Santo. Quem? Quem é esse um que resiste? Quem é? O que é esse sistema do anticristo? Olha para mim aqui.
O sistema do anticristo, da besta, do falso profeta, passa, meus irmãos, pelo sistema econômico, político e religioso. O sistema falso profeta, sistema religioso. Presta atenção. A besta, sistema financeiro. O anticristo, o sistema político. Quem está entendendo? Está entendendo? Por que não se manifestou ainda? Por que ainda não foi derrubado as leis dos países? Olha o mistério que esse pastor que é deputado está falando para você entender por que a igreja também se preocupa com política. Olha o mistério. Alguém está me entendendo aqui? Porque para ser implantada o ministério da iniquidade, o ministério da apostasia, tem que passar pela derrubada das... Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Mas quem é que detém o espírito do anticristo? Quem é que se opõe a ele e que vai ser tirado quando Jesus voltar? Quem? Quem? E o Espírito Santo habita onde? Quem é que detém? Quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Quem é? Não, levanta as duas mãos, cara. Porque é você que está detendo o inferno, cara. É você que está fazendo com que o Satanás não impere nesse mundo. É você que está fazendo. Quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Quem é a habitação do Espírito Santo? Querido, é você, sou eu, somos nós. É a igreja atuando em todos os setores. Na área financeira, na área econômica, na área política, na área religiosa. É a igreja que marcha em nome do Senhor Jesus, salvando almas, ganhando vidas. Vai chegar sim o dia da volta de Cristo, mas enquanto nós não somos tirados daqui, nós continuamos marchando, ganhando almas, saqueando o inferno e povoando o céu, pelo poder do Espírito Santo. Quem entendeu a revelação? Essa palavra é 8 revelações da identidade da igreja, para você entender quem você é. Número 6, a igreja é o sacerdócio real. Sabe o que é isso? Sacerdócio santo e real. 1 Pedro 2,5, eu já li, vou ler de novo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Versículo 9, vocês porém são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda isso, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote, e Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse 1, 5 e 6. Eu estou falando para você só Bíblia, não estou falando de achômetro, de opinião. Eu estou enchendo você de versículo da Bíblia. É Bíblia, Bíblia. Estou falando de você, Bíblia, ó, Apocalipse 1, 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha? Jesus Cristo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Quem foi o primeiro que venceu a morte, para que todos nós ressuscitássemos um dia? Foi Jesus. E o príncipe dos reis dessa terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Cadê os lavados no sangue do Cordeiro aí? Ele nos lavou dos nossos pecados, e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Olha quem é você, quem é a igreja. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, o sumo sacerdote é Jesus, mas Ele nos constituiu sacerdotes de Deus nesta terra. Então, cada cristão é convocado a se colocar diante de Deus como um sacerdote santo. E aqui, olha a função do sacerdote. Primeiro, é intercessão. O profeta é diferente. O profeta ouve a palavra de Deus e fala aos homens. O sacerdote ouve os homens e fala a Deus. Quem entendeu?
Ele intercede pelos homens a Deus. Então Deus quer que nós sejamos esses sacerdotes santos, que nós possamos interceder pelas pessoas. Orar é nossa função. Por isso que você que está assistindo aí, escreve o seu pedido de oração aí. Nós oramos sim. Quando você está passando por alguma tribulação, escreve, manda para a gente lá nos grupos da igreja. A gente tem os grupos de WhatsApp, e às vezes as pessoas não entendem porque que o pastor às vezes bloqueia o grupo e deixa só para pôr oração mesmo, porque não é para colocar outras coisas, não, é só para colocar a palavra de Deus e oração, para a gente orar uns pelos outros, para a gente interceder. Amém, Jesus? Cadê os sacerdotes do Senhor aí, as sacerdotisas do Senhor? Então olha só, nossa principal função é interceder, mas também diz o texto, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O primeiro sacrifício é o sacrifício do nosso próprio corpo. Romanos diz isso, 12, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto racional é a gente sacrificar o nosso corpo e não dar lugar à carne, ao pecado, às coisas malignas, mas também oferecemos sacrifício de louvor. Na hora da luta, da tribulação, só o cristão autêntico consegue louvar, consegue adorar. E vou dizer mais, irmãos, lá no céu o louvor não vai acabar. A linguagem do céu não é reclamação, murmuração. A linguagem do céu é gratidão, é louvor. Quem está vivendo essa linguagem aqui na terra é louvando ao Senhor mesmo no meio da dificuldade. Nosso sacrifício vivo, nosso sacrifício de louvor também é o sacrifício dos nossos bens para a glória do Senhor, da nossa vida. Por isso somos dizimistas e ofertantes, porque temos duas casas. Temos a nossa casa onde moramos e temos a casa do Senhor. 2 Crônicas 7:11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a sua casa, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Quem faz parte do reino de Deus contribui com as suas finanças também, porque é cidadão dos céus, é dizimista, ofertante. É o sacrifício do nosso serviço, de servir, de fazer algo pelos irmãos. Amar é servir. Quem ama seu irmão, quem ama sua família, amar é servir. Mas também é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Evangelizar é nossa obrigação sacerdotal. Falar de Jesus, falar do seu amor. Não evangelizar é um gesto de ingratidão. Não evangelizar, não falar de Jesus, é um gesto de indiferença com o meu próximo, é um gesto de negligência com a obra de Deus. Não evangelizar é um gesto de esterilidade. Eu não sou estéril, eu quero produzir para o reino, eu quero, como sacerdote, evangelizar. Mas também, irmãos, somos um sacerdócio real, de realeza, como reis que ele nos constituiu. A igreja tem poder. Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino de Deus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja tem poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, seja a igreja, congregue na igreja, esteja na igreja, porque as portas do inferno vão cair, elas não vão prevalecer contra a igreja. E mais, tudo que ligarmos, está no plural, não sou eu só, somos nós aqui. Nós ligamos as promessas do Senhor, a luz de Deus, os milagres. Nós ligamos aqui o poder do Senhor, e nós desligamos as obras do mal, as obras das trevas, porque Deus nos deu esta chave. Nós somos igreja. Quem é igreja? Aplauda o Senhor. Deus te deu poder, te deu autoridade. Eu estou falando sobre a identidade da igreja, sobre a tua identidade como filho, como igreja. Sétima revelação: nós somos geração eleita, nós somos eleitos como geração, uma nova raça de pessoas sobre a face da terra. É o Espírito Santo nos mudando interiormente, moldando nossos corações, nossas mentes, nossa vida, vivendo pela palavra de Deus e não pelas coisas deste mundo, não pela programação deste mundo. Nós temos uma nova natureza, somos uma nova geração, nascemos de novo, temos a mente renovada, somos
somos uma nova criatura, novo homem, nova mulher, recebemos a unção, o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós somos a geração eleita. Quem é a geração do Senhor aí? É você, querido, e temos a obrigação de transmitir para as próximas gerações esta palavra. Número 8, para encerrar, nós somos cidadãos da cidade santa. Nós somos cidadãos da nova Jerusalém, do novo céu e a nova terra. Deixa eu falar para você, quero dizer para você, que quando partirmos daqui, o Senhor nos aguarda no céu, descansamos nele no céu. Quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar em Cristo. Mas eu quero dizer para você, o céu não é o nosso destino final, porque essa terra aqui vai ser incendiada, essa terra vai se perder, mas Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e nós vamos voltar para reinar aqui, no novo céu, na nova terra, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Nós somos cidadãos da cidade santa, nós somos cidadãos, vamos ver o Senhor face a face. Olha só, Hebreus 12, 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, porque vamos ressuscitar, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue desde Abel. Então a igreja, os homens e mulheres de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as nações que pela fé receberam Jesus, são os moradores desta cidade celestial, do novo céu e da nova terra. Eu quero dizer para você, tem um novo céu, uma nova terra esperando por nós, tem um futuro glorioso para nós. Nosso tempo aqui é passageiro, o céu nos espera, mas depois nos espera novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que desce do alto, querido. Por isso que não dá para trocar tudo que Deus tem para você por qualquer coisinha desse mundo, não. Deus tem o melhor para você, Deus tem vida abundante aqui, mas Ele tem a glória eterna para cada um de nós. Aleluia! É a igreja. E eu encerro lendo para você Apocalipse capítulo 21 e o início do 22. Eu não vou ler todos os versículos, vou ler alguns, mas olha só, Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Olha a revelação. Você sabia que o céu é uma passagem intermediária? Vai ter um novo céu, uma nova terra. A gente vai voltar para cá, vai voltar com tudo purificado. Deus vai limpar toda maldição, toda praga. Olha só, veja só, vi um novo céu, Apocalipse 21, e uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinham passado, e olha como vai ser, o mar já não existia, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ó, aqueles que foram arrebatados, nós lá voltando para reinar com Cristo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o templo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha só, novos céus, nova terra, não haverá mais morte. Olha a eternidade aí, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. E aquele que estava no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Disse ainda: está feito. Quem é esse que diz: ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Quem é esse? Jesus. E ele diz: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Cadê os vencedores da igreja de Cristo aí? É para você que Deus está falando, querido. Olha só, para você que negou a si mesmo, que abandonou o pecado. E olha o que ele diz mais: mas os tímidos, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o seu lugar será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
E um dos 7 anjos aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, e ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, claro como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel, e a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, e a cidade era quadrangular. Eita glória aí, cadê o pessoal da igreja do Evangelho quadrangular? É claro que é de diversas igrejas que vão estar lá, mas nós vamos estar lá também, né? E no seu comprimento, na sua largura eram iguais, a muralha era feita de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Olha só onde você vai morar, cara. Quem está entendendo aí? Onde você vai morar? Olha aí. E as 12 portas eram como 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro resplandecente. Irmão, nós vamos andar em ruas de ouro. Eita glória, olha só. E não vi templo algum na cidade. Há um templo no céu, por isso que eu digo, o céu é uma passagem também, mas na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, não vai precisar templo, ó. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, e as nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, e a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Cadê esse povo aí? Que teu nome está lá escrito, querido. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações, e já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles o verão face a face, e o seu nome está nas suas testas. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Quem vai estar lá, aplauda o Senhor Jesus. Quem entendeu a sua identidade como igreja, irmão, você vai trocar tudo isso aqui por causa de 10 segundos de um orgasmo, de uma traição, de um adultério? Você vai trocar tudo isso aqui por causa de droga, de vício, de pecado, por causa de corrupção, de roubo de dinheiro? Não troca a tua salvação por nada. Vale a pena servir a Deus. A nossa vida aqui é 70, 90, 100 anos e acabou, mas a eternidade Deus preparou para nós. Quem quer viver isso com Cristo? Então fica em pé no seu lugar. Hoje é noite de ceia, eu quero orar com você. Quem entendeu essa revelação hoje? Quem entendeu no seu espírito quem é você em Deus? Quem entendeu o que é a igreja? Por isso estamos aqui no meio de uma pandemia, por isso estamos aqui orando, intercedendo como sacerdotes, estamos aqui clamando, porque amamos este povo, este país, esta nação, amamos nossa família, nossos irmãos, queremos gastar nossa vida pelo Evangelho, queremos viver aqui o propósito de Deus, para um dia estarmos com Ele na glória. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração, você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana, que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives, e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.